Essas instituições, que não são nem puramente instituições penitenciárias, estão longe de ser instituições de tratamento, porque elas são uma espécie de mistura de cadeia com hospital psiquiátrico. Só que nessa mistura predomina fortemente o componente da penitenciária, o componente da cadeia, né? Então, o que institui um estabelecimento como esse é a legislação, o Código Penal, que estabelece o conceito de medida de segurança e de inimputabilidade. O que isso significa? Se uma pessoa comete um delito e é considerada incapaz de saber o caráter delituoso do fato, ou incapaz de se conduzir, quer dizer, se controlar, se orientar em relação a esse conhecimento de que aquilo é delituoso, portanto são dois componentes, é o componente de saber que é um fato delituoso e o segundo componente é a autodeterminação, como a legislação informa. Esses pacientes, então, seriam levados para um estabelecimento especial, que é um misto de estabelecimento de tratamento e de repressão, quer dizer, de punição. Ao todo, nós temos uns 4.500 pacientes que vivem como aqueles pacientes ali em outros hospitais de custódia. Esse estabelecimento não está afeto à área da saúde, ele está afeto à área da segurança, está afeto à área da justiça. Eles são estabelecimentos do sistema penal, do sistema penitenciário. Por isso a dificuldade maior de estabelecer uma intervenção técnica também nesse tipo de estabelecimento. A boa notícia é que o número de pessoas vivendo em manicômios judiciários no Brasil não tem aumentado. Nós estamos conseguindo que esse número fique pelo menos estável. Também é importante dizer que esses pacientes, alguns de fato são pacientes muito graves, alguns representam risco, alguns têm um comportamento que é um comportamento ao qual se pode atribuir um grau de periculosidade, de fato, mas esses pacientes perigosos, por conta do transtorno mental, constituem a minoria no universo dessas instituições. A maior parte dos pacientes que estão lá por delitos associados a drogas, o que demonstra também uma certa inadequação da nossa legislação de drogas. O paciente, como tem um caso de um paciente lá que é um caso exemplar, de um paciente que se reinterna às vezes, ele se reinterna também porque quando volta para lá ninguém cuidou de saber onde ele vai se tratar, qual a rede social, qual a rede de apoio, qual é o apoio familiar que ele vai ter. E se cria, portanto, um ciclo vicioso, onde o paciente sai durante um tempo e retorna logo depois. Então, o outro grupo de pacientes são pacientes que estão por um erro, de fato, erro na decisão judiciária, erro na condução, como é o caso, por exemplo, daquele paciente, que é um dos casos muito interessantes do filme, que é o paciente que roubou uma bicicleta, jogou uma pedra num garoto para roubar uma bicicleta e está no manicômio da Bahia desde 1981. 50 anos, gente. 50 anos. Estou com 28, então ele tem 22 anos de prisão perpétua. Não é? Deve sair daqui no caixão, como os outros, né? Essa história da bicicleta é uma história simbólica em manicômios judiciários. É muito comum encontrar internos de manicômios judiciários, que são pacientes mentais que roubaram bicicletas de meninos, ou de crianças, ou bicicletas paradas e tal. A legislação é tão absurda que ela considera um crime desse, de um furto, principalmente se a bicicleta é recuperada, é um crime que dificilmente daria mais do que uma repreensão, alguma coisa assim. Não daria jamais pena de prisão, jamais. Ninguém vai preso, cumpre pena de prisão por um furto tão insignificante. Não vai, a legislação, se fosse assim, os presídios estariam mais abarrotados ainda. Então, ele só vai para o manicômio judiciário porque é doente mental. Então ele paga o preço de ser doente mental
porque passa a ser considerado perigoso, e o argumento absurdo é que se ele cometer um delito daquele, ele pode cometer um delito mais grave. Esse aqui é o Carlos, esse é o Milton. São duas pessoas que estão com a gente aqui há muito tempo, né? Eles dois estão aqui numa condição de abandonados. Eles não têm para onde ir, nós não temos para onde mandá-los, né? Essa é uma situação irregular, né, que infelizmente ainda persiste. Nós podemos garantir que são duas pessoas que não oferecem nenhum risco para a sociedade. Eles não têm nenhuma periculosidade. A única questão é aonde colocar eles dois, né? Existem milhares de almerindos nesse grupo de 4.500, porque eles constituem a maioria dos casos. São esses pacientes que vão, por um evento da vida, vão parar no manicômio judiciário e ficam dependendo, porque o mecanismo é importante as pessoas saberem que o mecanismo que vai permitir a esse paciente sair do manicômio judiciário é um exame de cessação de periculosidade. Ele precisa de um laudo do psiquiatra que diga que ele não representa mais perigo para a sociedade. Um evento na vida do sujeito faz com que ele fique condenado à prisão perpétua, porque no limite essas instituições acabam sendo instituições de prisão perpétua, contrariando a legislação brasileira. O outro caso é o caso do paciente que se matou no próprio manicômio, que não é uma situação incomum, a situação é tão desesperadora no interior dessas instituições que essas autoagressões são muito frequentes, infelizmente. Mas é um caso que de fato mostra que a boa parte dos pacientes nesses estabelecimentos tem um quadro psiquiátrico grave. Ele é ali o paciente com o quadro psiquiátrico mais grave, porque ele tem provavelmente um transtorno mental do tipo uma psicose e tem também um certo grau de retardo mental e com grande impulsividade. Mas por que esses pacientes se reinternam tanto? Porque ao voltarem para a sua cidade no interior, como é o caso do paciente lá da Bahia, eles voltam com o estigma de pacientes de manicômio judiciário. Eles voltam, e o estigma é muito importante no campo da reforma psiquiátrica. O estigma é absolutamente fundamental. E esses pacientes têm o duplo estigma. Eles têm o estigma de serem loucos e o estigma de serem criminosos, de terem cometido um delito. Então, por mais que ele não represente um risco, por mais que ele esteja em condições de viver uma vida normal, se tiver apoio familiar e apoio social, se tiver serviço de saúde mental para atendê-lo, porque eles precisam de atendimento, ele sempre retornará, porque qualquer tipo de pequeno fato que ele cometa, qualquer comportamento que seja visto como um comportamento que sai um pouquinho do esperado, já será visto como um sinal de que ele representa uma ameaça e ele retornará, por determinação do juiz, para o manicômio. É preciso sempre discutir se a alternativa de encaminhar para o manicômio judiciário faz justiça, porque, na minha opinião, não faz justiça, porque é uma punição que não é punição, mas é maior do que a punição que a lei determina, e é um tratamento que não é tratamento, porque os lugares não propiciam, de fato, tratamento adequado. Uma coisa que surpreende e que é extraordinário é que nesses lugares mais inóspitos, mais duros, mais desumanos, aparece sempre a marca da humanidade. Então é muito curioso que eles acabam, de fato, de alguma forma, tentando humanizar, de alguma maneira, pela música, pelas lembranças, pela amizade que constrói ali, esses ambientes. É surucubaca, insiste a me pegar. Tenho que encontrar alguém pra namorar. Sai urucubaca, sai urucubaca, sai urucubaca. Mas, por outro lado, o filme também se vale de um intelectual. Achei muito importante vocês terem se valido do trabalho daquele interno, o Bubu, como sendo uma forma dos próprios pacientes relatarem aquela situação. E eu acho que esse relato, embora ele dê nome ao filme, com A Casa dos Mortos, que é o nome também do filme, do livro do Dostoiévski, há referência também, o Dostoiévski, quando ficou preso na Sibéria, há referência também na literatura brasileira, no Lima Barreto, onde menciona também essa situação, ele usa Cemitério dos Vivos,
que corresponde um pouco à Casa dos Mortos do Bubu, né? É o contraponto, né? É uma casa, é o cemitério dos vivos. As pessoas estão vivas, mas estão mortas. Na minha perspectiva, instituições como essas têm que deixar de existir. Mas queria dizer também para vocês, não é essa a tendência internacional. A tendência internacional não é de deixarem de existir manicômios judiciários. É de deixar de existir, sim, hospital psiquiátrico como centro do tratamento. Mas na área penal, na área da política de segurança pública, o modelo manicômio judiciário, o modelo hospital de custódia, como esse de Salvador, ainda é visto como uma necessidade não superada. Evita Perón, Juan Domingo Perón. Evita Perón, Juan Domingo Perón. La Evita e el Perón. As pedras estalactites do céu da Argentina. La Evita e el Perón. Os estalos da alma do povo argentino. La Evita e el Perón. Respectivamente, la madre de los descamisados e el padre de los descamisados. Evita Perón, Juan Domingo Perón. Evita Perón, Juan Domingo Perón. La Evita e el Perón. O sol que nasce para todos. La Evita e el Perón. A lua e o sol dos quadrantes argentinos. La Evita e el Perón. Uma palavra de carinho, amizade e solidariedade. Evita Perón, Juan Domingo Perón. Evita Perón, Juan Domingo Perón. La Evita e el Perón. O casal modelo do coração argentino. La Evita e el Perón.